Amados da Terra, corações radiantes em forma humana, eu sou Zorian de Sírios, falando a vocês como um representante do Alto Conselho Sírio e como um amigo que caminhou ao lado de sua alma por mais tempo do que sua mente pode lembrar. Vocês estão à beira de um limiar de iluminação que poucos mundos alcançam enquanto ainda estão encarnados na densidade. Seu planeta entrou em uma região do espaço onde as harmonias estelares, as emissões solares e a inteligência viva do coração do seu próprio planeta estão convergindo para uma oportunidade singular. Uma onda de iluminação espiritual súbita, capaz de alterar o curso da evolução humana. Isto não é uma única data, nem um único flash, nem um resgate externo. É um corredor, uma faixa de frequência elevada através da qual a Terra agora viaja. Dentro deste corredor, antigas suposições sobre o que significa ser humano perdem sua solidez e novas capacidades de percepção espiritual se tornam acessíveis para aqueles cujos corações estão prontos. Muitos de vocês já sentem isso. Vocês sentem pressões que não podem ser explicadas por eventos comuns da vida. Vocês notam a intensidade aumentada das emoções, o desvendar de hábitos, a maneira como sua realidade parece se curvar e mudar em torno de seu estado interior. Estas não são perturbações aleatórias. São as contrações do nascimento de uma fase superior de consciência, sinalizando que a velha estrutura não pode continuar como era. Você, amada semente estelar, não está aqui por acaso. Você se voluntariou para encarnar precisamente para esta passagem. Você está entre aqueles cuja arquitetura interior foi projetada para decodificar e ancorar esta iluminação, para recebê-la, estabilizá-la e irradiá-la para o campo coletivo. Você é a ponte entre o mundo que está se dissolvendo e o mundo que está emergindo. O limiar não está em algum lugar lá fora. Ele está se formando dentro de você. Amado, para aprofundar sua compreensão deste limiar, imagine a Terra como uma viajante que percorreu muitas regiões da consciência. Por eras, seu caminho coletivo passou por terrenos de separação, escassez e sobrevivência. Mesmo suas explorações espirituais muitas vezes ocorreram dentro dessa mesma atmosfera, buscando a luz enquanto ainda respiravam o ar do medo. Agora, a trajetória do planeta curvou-se para um novo quadrante do mapa energético da galáxia, onde a atmosfera padrão é diferente. É mais luminosa, menos tolerante à distorção e muito mais responsiva ao alinhamento interior. Isso não significa que a escuridão desaparece da noite para o dia, nem que os desafios cessam. Em vez disso, significa que o tempo de resposta entre o estado interior e a experiência exterior diminui. As intenções se manifestam mais rapidamente. Emoções não resolvidas emergem mais claramente. Padrões que você antes podia carregar por anos agora parecem intoleráveis depois de dias ou horas. O limiar amplifica tudo, não para punir, mas para revelar. Você pode se sentir preso entre mundos. Parte de você ainda leal a acordos antigos. Parte de você já vivendo a partir de um senso de si mais sutil e expansivo. Este entre é um corredor sagrado. Nele, suas escolhas diárias ganham uma potência incomum. Cada momento que você escolhe a honestidade em vez da pretensão, a compaixão em vez do julgamento, ou a presença em vez da distração, você está efetivamente lançando um voto para o mundo que emergirá do outro lado desta passagem. Entenda também que um limiar não é atravessado apenas uma vez. Existem microlimiares dentro do maior. Pequenas travessias internas onde você libera um velho hábito de pensamento, uma identidade familiar, um ressentimento querido. Cada travessia pode parecer uma pequena rendição, mas juntas,
elas se acumulam em uma reorientação completa de sua vida. O Alto Conselho Sírio testemunha essas mudanças sutis com imenso respeito. Sabemos quanta coragem é necessária para liberar o conhecido, mesmo quando o conhecido traz sofrimento. Se às vezes você se sentir despreparado, lembre-se de que não chegou aqui por acidente. Muito antes desta encarnação, você treinou para precisamente este tipo de transição em mundos e dimensões, onde a luz e a densidade dançam em diferentes configurações. Esses treinamentos vivem em você como instinto, como sabedoria súbita, como uma capacidade inexplicável de permanecer calmo quando os outros não conseguem. À medida que este limiar se aprofunda, essas capacidades adormecidas virão à tona cada vez mais. Quando a dúvida visitar, coloque a mão em seu coração e afirme: eu não estou atrasado. Estou chegando na hora. Estou encontrando o limiar que vim aqui para atravessar. Nesse simples reconhecimento, você se alinha com a linha do tempo mais profunda de sua alma. E o limiar se torna não um obstáculo, mas um portal pelo qual você nasceu para caminhar. Para atravessar este limiar, o sistema operacional mental humano, baseado no pensamento linear, no controle e no medo, deve liberar sua reivindicação ao assento do motorista. Isso não significa que você perde a cabeça. Significa que a mente é convidada a se tornar o que sempre deveria ser, uma serva de uma inteligência superior, em vez de uma governante ansiosa de sua vida. Para muitos, isso parece exaustão mental. Você pode tentar pensar em seu caminho através de situações que antes cediam à análise, apenas para encontrar sua mente circulando sem uma conclusão satisfatória. Planos se dissolvem, previsões falham, certezas desmoronam. Isso não é uma falha. É a prova de que um sistema operacional desatualizado está sendo aposentado. Em fases anteriores da evolução da Terra, o raciocínio linear e a percepção sensorial eram as principais ferramentas disponíveis para navegar na vida. Eles serviram ao desenvolvimento da individualidade e da sobrevivência. Mas agora, à medida que o campo do planeta se torna mais multidimensional, essas ferramentas sozinhas são insuficientes. Seus hábitos mentais estão sendo gentil e às vezes abruptamente deslocados de seu pedestal, para que uma camada mais profunda de percepção possa entrar em operação. Você pode notar que antigos conceitos espirituais que antes o inspiravam agora parecem vazios ou incompletos. Práticas baseadas em esforço mental constante não produzem mais a mesma expansão. O conflito interno surge quando você tenta forçar decisões apenas com a lógica. A mente não está sendo punida, ela está sendo redesignada. Ela ainda calculará, organizará e traduzirá, mas não fingirá mais ser a fonte da verdade. À medida que a onda de iluminação se intensifica, as frases mais libertadoras que você pode sussurrar para si mesmo são: eu não sei. E isso é seguro. Nesta humildade, nesta suavização, o espaço se abre para outro modo de saber se revelar. Vamos olhar mais gentilmente para o que acontece à medida que o antigo sistema operacional mental se dissolve. Para muitos, essa mudança é acompanhada por uma sensação de névoa cognitiva, esquecimento, dificuldade de concentração, incapacidade de tolerar malabarismos mentais complexos. Você pode se julgar por isso, acreditando que está se tornando menos capaz. Na verdade, muito do que está desaparecendo são os circuitos hiperativos de ansiedade e controle que antes se disfarçavam de produtividade. A mente está sendo convidada a render seu vício em processamento constante. Quando não recebe problemas familiares para resolver, pode inicialmente entrar em pânico ou vagar sem rumo.
Isso pode aparecer como inquietação, pensar demais em assuntos triviais ou buscar informações compulsivamente. Reconheça isso como um sinal de que o sistema antigo está se desconectando, não como evidência de que algo deu errado. Uma maneira de apoiar essa transição é apresentar à sua mente novos tipos de engajamento. Em vez de alimentá-la com preocupação, alimente-a com observação. Redirecione-a de "e se tudo der errado" para o que é realmente verdade neste momento. Incentive-a a notar a respiração, as sensações no corpo, os sons na sala. A mente pode se tornar uma aliada para ancorar a presença, em vez de ensaiar o medo. Você também pode falar com sua mente como faria com um companheiro leal, mas sobrecarregado. Obrigado por tudo que você carregou. Você não precisa mais monitorar toda a realidade. Há uma inteligência mais profunda aqui agora. Você está seguro para descansar. Quando a mente percebe que não será descartada, mas redesignada, ela começa a relaxar. Com o tempo, você descobrirá que seu pensamento se torna mais claro, mais simples e mais preciso. Em vez de ruminação interminável, o insight chega em explosões concisas. Em vez de espiralar nos piores cenários, sua mente se torna hábil em organizar ideias inspiradas, projetar estruturas que apoiam os impulsos de sua alma e traduzir seu saber interior em linguagem e ação. Você não está perdendo a cabeça. Você está mudando a descrição do seu trabalho. Está passando de gerente medroso a coordenador de confiança, sob a orientação de sua consciência espiritual. À medida que essa mudança se integra, você pode descobrir que o esforço mental antes necessário para manter sua vida diminui significativamente. Você passa mais tempo respondendo a pistas internas diretas e menos tempo planejando. Nos momentos em que parece que você não consegue pensar direito, considere que talvez você não deva pensar em seu caminho de forma alguma. Pausa. Sinta. Pergunte ao seu sol interior: se eu não precisasse entender isso agora, o que pareceria mais verdadeiro fazer a seguir? Esta simples pergunta contorna o processador sobrecarregado e o conecta ao sistema operacional emergente. Um que funciona com presença, confiança e orientação interior, em vez de medo e controle. Dentro de seu corpo sutil, existe uma luminosidade que não é metafórica, mas real. Um núcleo espiritual, um coração solar, um nó radiante de presença que chamamos de sol interior. Este sol interior não é o mesmo que sua personalidade, emoções ou mesmo seus sentidos intuitivos. É um ponto de contato direto com a inteligência divina que deu origem à sua alma. À medida que as condições cósmicas amadurecem, este sol interior começa a se acender naqueles que estão prontos. Para alguns, parece um calor no peito, uma alegria silenciosa sem causa externa, um ponto de quietude sob toda a turbulência. Para outros, chega como clareza súbita em momentos em que a lógica falha, um saber que não argumenta, defende ou se justifica, mas permanece inconfundivelmente sólido. Este é o mecanismo do sol interior sírio ativando. É uma câmara cristalina dentro de sua consciência que recebe orientação diretamente de níveis mais elevados do seu próprio ser. Este mecanismo não pensa, ele irradia. Não analisa probabilidades, emana direção. Quando o sol interior está ativo, a orientação começa a chegar não como um fluxo de pensamentos, mas como um campo de certeza, um alinhamento silencioso em todo o seu corpo. Você simplesmente sabe quando algo é verdadeiro para você, mesmo que sua mente ainda não entenda o porquê. À medida que a onda de iluminação amplifica este mecanismo, você notará que as decisões se tornam menos sobre prós e contras, e mais sobre ressonância versus dissonância.
Você se sente atraído por certos lugares, pessoas ou criações com uma atração gravitacional inconfundível. Dilemas anteriormente complexos desaparecem porque a vibração subjacente não corresponde mais a quem você está se tornando. Sua tarefa não é forçar este sol interior a brilhar. Sua tarefa é criar condições interiores de quietude, honestidade e disposição que permitam que esta faculdade adormecida desperte e guie. Para aprofundar seu relacionamento com o sol interior, vamos explorar como ele se comunica. Este centro de inteligência espiritual raramente fala em proclamações altas. Em vez disso, emana qualidades de sentimento que carregam orientação codificada. Você pode sentir uma expansão silenciosa quando algo está alinhado, ou uma contração sutil quando algo não está. Você pode sentir uma alegria suave, uma paz enraizada, ou uma clareza simples que não precisa de explicação. Você pode começar a cultivar essa conexão, trazendo atenção consciente para a área do seu coração ou plexo solar, onde quer que você sinta mais naturalmente seu centro interior. Coloque sua mão lá. Respire lentamente e imagine um calor luminoso e suave irradiando para fora. Não se force a ver nada. Simplesmente observe o que surge. Talvez uma sensação de conforto, talvez nada a princípio. Ambos são começos aceitáveis. Quando você se depara com uma escolha, grande ou pequena, tente este experimento. Traga a possibilidade para sua consciência. Deixe sua mente relaxar seu comentário. Pergunte interiormente: sol interior, como isso se sente em sua luz? Observe a resposta não como palavras, mas como uma mudança em seu corpo e tom emocional. Se você se sentir mais aberto, espaçoso ou silenciosamente energizado, isso geralmente é um sinal de ressonância. Se você se sentir tenso, desconfortável ou estranhamente fatigado, pode indicar desalinhamento. Não se trata de criar regras rígidas. Trata-se de aprender a linguagem do seu próprio centro espiritual. À medida que a onda de iluminação se intensifica, o sol interior também começará a recalibrar sua narrativa pessoal. Histórias que você tem mantido sobre ser indigno, sozinho ou sem apoio, naturalmente parecerão menos críveis. Não porque você força o pensamento positivo, mas porque a frequência de sua identidade central aumenta. O sol interior brilha nas camadas mais profundas do autoconceito, revelando distorções com clareza gentil. Às vezes, isso pode desencadear liberações emocionais, luto por anos passados em autodúvida, raiva de injustiças, tristeza por escolhas passadas. Permita que essas ondas se movam sem se apegar a elas. Elas são a fumaça liberada de velhos incêndios, enquanto seu sol interior reivindica o espaço antes ocupado por histórias baseadas no medo. Você não precisa ficar obcecado em ativar este mecanismo como se fosse um raro prêmio espiritual. Ele faz parte do seu equipamento de alma padrão. Quanto mais você pratica a presença simples, a autoinvestigação honesta e a disposição de seguir a orientação sutil, mais naturalmente, essa luminosidade interior se revela. Do nosso ponto de vista, cada vez que você escolhe confiar em um saber interior em detrimento da pressão externa, o sol interior brilha um pouco mais. Com o tempo, essa luz se torna tão constante que mesmo quando o tempo emocional passa, sua sensação subjacente de estar ancorado em algo vasto e benevolente permanece inalterada. Lembre-se, o sol interior não está fora de você esperando para ser convocado. É a sua própria natureza eterna finalmente recebendo espaço para brilhar em sua vida humana. Muitos de vocês se identificam como empatas, intuitivos e sensíveis. Vocês sentem tudo. A turbulência em uma sala, a ansiedade do coletivo, as emoções não ditas daqueles que vocês amam. Por anos, talvez vidas,
essa sensibilidade tem sido tanto um dom quanto um fardo. Na próxima onda de iluminação, o propósito dessa sensibilidade está evoluindo. É hora de passar de estar à mercê da energia para ser um administrador consciente dela. A sensibilidade é a capacidade de perceber a vibração. A maestria é a capacidade de moldá-la. A ativação do seu sol interior permite que você entre nessa maestria. Quando seu próprio campo é coerente, você não absorve mais o caos ao seu redor como algo pessoal. Você o reconhece como energia buscando um padrão mais elevado, e sua mera presença começa a oferecer esse padrão mais elevado. Você pode notar mudanças sutis. Em vez de se esgotar em ambientes densos, você permanece centrado e claro. Tempestades emocionais ainda ocorrem, mas você passa por elas mais rapidamente, sem atribuir identidade a elas. As pessoas relatam se sentir mais calmas, mais leves ou mais esperançosas depois de estar com você, mesmo que nenhuma palavra sobre espiritualidade seja dita. Esta é a maestria energética em sua forma inicial. Não se trata de controlar os outros, consertá-los ou projetar luz sobre eles. Trata-se de habitar sua própria luz tão plenamente que ela naturalmente reorganiza o espaço ao seu redor. A onda de iluminação lhe dará muitas oportunidades para praticar. Quando você se sentir sobrecarregado, volte sua atenção para o seu coração. Respire lentamente e afirme silenciosamente: eu sou o campo no qual esta experiência se transforma. Com este simples reconhecimento, você passa de vítima a alquimista. Para apoiar sua evolução da sensibilidade para a maestria, vamos reformular o que significa sentir tudo. Muitos de vocês equipararam a sensibilidade à fragilidade, acreditando que, por serem facilmente afetados por energias, devem se retirar ou se endurecer para sobreviver. A onda de iluminação convida a uma compreensão diferente. A sensibilidade é uma consciência afinada, um instrumento sofisticado projetado para detectar frequências sutis para que possam ser transmutadas. O primeiro estágio da maestria é aprender a distinguir entre o que você está genuinamente sentindo de seu próprio processo e o que você está registrando do coletivo ou de outros. Você pode praticar perguntando quando surge um sentimento forte: isso é verdadeiramente meu ou estou percebendo um campo mais amplo? Se a intensidade diminuir quando você pergunta isso, você provavelmente está sentindo algo maior do que sua história pessoal. Em vez de se identificar com isso, imagine colocá-lo em uma esfera de luz à sua frente e oferecê-lo para a inteligência que orquestra toda a cura. Você não precisa consertá-lo. Sua disposição de reconhecer e liberá-lo é um poderoso ato de administração. O trabalho com limites também é essencial. A maestria energética não se trata de deixar tudo entrar e esperar que sua luz seja forte o suficiente. Inclui aprender a dizer não quando necessário a certas conversas, ambientes, mídias e até mesmo hábitos internos. Dizer não é uma rejeição do amor. É uma afirmação da clareza do seu campo. Você também pode se sentir guiado a adotar práticas diárias simples para limpar e redefinir sua energia. Tempo na natureza, banhos de sal, respiração consciente, movimento, criatividade ou silêncio contemplativo. Estes não são luxos. São manutenções para um instrumento sensível que está sendo solicitado a carregar mais luz do que nunca. À medida que você se torna mais habilidoso, notará que sua presença começa a regular os espaços. Uma sala tensa se suaviza quando você entra e permanece aterrado. Situações caóticas encontram seu ritmo quando você mantém seu centro. Isso não acontece porque você está fazendo algo externamente dramático. É porque seu sol interior
está irradiando uma frequência estável, a qual outros sistemas nervosos podem se sintonizar inconscientemente. Esteja atento à tentação de assumir uma identidade de salvador neste processo. Você não é obrigado a absorver a dor de todos. A maestria inclui saber quando recuar, quando descansar e quando deixar os outros encontrarem suas próprias lições. A onda de iluminação não está pedindo que você se torne uma esponja cósmica. Ela está convidando você a ser uma presença clara e luminosa que participa inteligentemente da transformação sem se perder. Com o tempo, o que antes parecia uma maldição, sua sensibilidade, torna-se um de seus maiores tesouros. Um instrumento finamente sintonizado de amor e inteligência, capaz de ler as necessidades sutis do momento e responder não com sobrecarga, mas com ação compassiva e habilidosa. Muitos de vocês abriram canais psíquicos, visões, premonições, impressões telepáticas, sonhos vívidos. Essas capacidades podem ser ferramentas belas. No entanto, digo-lhes gentilmente, elas não são suficientes para navegar nas energias que estão chegando. A percepção psíquica funciona como um conjunto de sensores, amostrando informações do ambiente energético. Ela revela possibilidades, padrões e potenciais. Mas a onda de iluminação não é meramente informacional, é transformacional. Se você depender apenas de impressões psíquicas, poderá ficar sobrecarregado com o volume de sinais, enredado na previsão de linhas do tempo que são cada vez mais fluidas e distraído por imagens externas, em vez de ancorado na verdade interior. As faixas mais altas da onda que se aproxima não podem ser estabilizadas pelo conhecimento sobre elas. Elas exigem um estado de consciência que possa sustentá-las. É aqui que o conhecimento espiritual transcende a percepção psíquica. O conhecimento espiritual não lhe mostra infinitas linhas do tempo ramificadas. Ele revela o único caminho que está mais alinhado com sua alma neste momento. Flashes psíquicos podem ir e vir. O conhecimento espiritual é como estar sobre uma rocha firme. Você não precisa verificar continuamente se ainda é verdade. Você é a verdade encarnada. Este é o nível a partir do qual o Alto Conselho Sírio opera. Este é o nível para o qual você está sendo convidado agora. Não descarte seus dons intuitivos e psíquicos. Em vez disso, permita que eles se reorganizem em torno da consciência espiritual. Deixe seu sol interior ser o trono e deixe todos os sentidos mais sutis se tornarem seus mensageiros devotados. Vamos olhar mais de perto as limitações de depender apenas da percepção psíquica nesta era. Os planos astrais, os reinos sutis de onde muitas visões e impressões surgem, estão eles mesmos passando por purificação e reorganização. Isso significa que o que você percebe lá pode ser altamente fluido, influenciado por formas de pensamento coletivo, resíduos emocionais e probabilidades em rápida mudança. Se você se apegar demais a imagens ou linhas do tempo psíquicas específicas, poderá se encontrar repetidamente desapontado ou confuso quando a realidade não corresponder às suas expectativas. Você pode começar a duvidar de seus dons ou, inversamente, se apegar mais ferozmente às suas visões na tentativa de forçá-las a se manifestar. Ambas as reações criam atrito com a onda de iluminação que busca movê-lo para um estado de capacidade de resposta viva, não de previsão rígida. Uma abordagem mais habilidosa é tratar as impressões psíquicas como boletins meteorológicos, em vez de decretos absolutos. Elas podem mostrar tendências e desenvolvimentos potenciais, mas sua orientação mais profunda sobre o que incorporar, escolher ou criar surge do conhecimento espiritual. O núcleo luminoso e silencioso dentro de você,
que permanece estável mesmo enquanto as possibilidades externas giram. Para cultivar essa distinção, pergunte a si mesmo: esta impressão me faz sentir mais expandido, aterrado e amoroso, ou mais ansioso e urgente? Estou usando esta visão para evitar estar presente com o que está realmente acontecendo agora? Esta informação apoia a ação prática e compassiva, ou alimenta o medo, a superioridade ou a passividade? Se uma impressão despertar medo ou urgência, faça uma pausa antes de agir. Leve-a ao seu sol interior e pergunte: qual é a maneira mais elevada de me relacionar com isso? Você pode ser guiado a dar um passo simples: preparação, comunicação, limpeza interior, ou pode ser solicitado a liberá-la inteiramente. A onda de iluminação o convida a uma parceria com o desconhecido. Em vez de precisar ver todos os resultados com antecedência, você aprende a confiar que saberá o que precisa saber quando precisar saber. Isso reduz a compulsão de buscar constantemente informações, liberando largura de banda para realmente viver, amar e criar. As habilidades psíquicas estão mais alinhadas com este erro quando estão a serviço do coração. Isso significa usá-las para aprofundar a compaixão, apoiar a cura e revelar a verdade subjacente, não para escapar do presente, inflar o ego ou ganhar controle sobre os outros. À medida que a consciência espiritual assume a liderança, seus dons se refinarão naturalmente. Suas impressões parecerão mais limpas, suas motivações mais claras e seu relacionamento com os reinos invisíveis mais aterrado e ético. Desta forma, suas capacidades psíquicas se tornam parte de uma sinfonia maior, uma em que o conhecimento espiritual define a tonalidade. O sol interior conduz o fluxo e cada nota intuitiva ou psíquica encontra seu lugar de direito a serviço do todo. Olhem atentamente para o seu mundo, amados. Sistemas que antes pareciam inabaláveis agora mostram suas rachaduras. Instituições cambaleiam, economias flutuam, estruturas sociais se desgastam. Do ponto de vista humano, isso pode parecer assustador. Um colapso iminente. Caos, a perda de estabilidade. Do ponto de vista da consciência superior, o que vocês estão testemunhando é uma impossibilidade estrutural sendo exposta. Sistemas ultrapassados, tentando hospedar frequências que nunca foram projetados para carregar. À medida que a onda de iluminação se intensifica, qualquer construção que não esteja enraizada na coerência, transparência e respeito pela vida, experimentará instabilidade crescente. O propósito não é punição, é alinhamento dentro de cada um de vocês. Um processo paralelo está em andamento. Antigos sistemas internos, crenças construídas sobre o medo, identidades construídas sobre a luta, papéis que você aceitou para obter aprovação, estão agora sendo submetidos às mesmas energias. Eles também estão cambaleando. Eles também estão rachando. Você pode descobrir que relacionamentos configurados em torno de versões antigas de você começam a parecer tensos ou insustentáveis. Carreiras escolhidas por obrigação ou medo da falta não sustentam mais sua força vital. Mecanismos de enfrentamento que antes o mantinham à tona agora parecem pesados ou intoleráveis. Isso não é um sinal de que você está falhando. É um sinal de que a iluminação está pressionando para dentro, testando cada estrutura em busca de ressonância com quem você realmente é. O que desmorona fora de você ecoa o que está sendo reestruturado dentro de você. Este espelhamento não é acidental. Vocês não são vítimas de um mundo caótico. Vocês são co-participantes de uma atualização planetária sincronizada. Quando você testemunha o colapso em sua vida ou no palco mundial,
pergunte gentilmente: que nova frequência está tentando abrir espaço para si mesma aqui? Esta pergunta o desloca do medo para a curiosidade, do desespero para a participação. Enquanto os sistemas externos tremem, é fácil ser absorvido por narrativas superficiais, batalhas políticas, previsões econômicas, tensões sociais. Embora essas histórias importem no plano humano, a onda de iluminação o convida a perceber uma camada adicional, a dinâmica energética que impulsiona esses colapsos. Muitas de suas instituições foram arquitetadas em eras onde a sobrevivência, a hierarquia e o controle eram as frequências dominantes. Elas carregam impressões de separação. Nós contra eles, poderosos contra impotentes, dignos contra indignos. À medida que o campo planetário se move para uma maior coerência, essas impressões não podem permanecer ocultas. Elas estão sendo trazidas à superfície por meio de crises, escândalos e disfunções para que a humanidade possa fazer escolhas conscientes sobre o que manter, o que transformar e o que liberar inteiramente. Da mesma forma, dentro de você, instituições internas de longa data, auto-julgamento, figuras de autoridade internalizadas, estratégias de enfrentamento estão sendo expostas. Você pode notar que padrões antigos que antes operavam silenciosamente em segundo plano, agora aparecem em relevo. Em vez de guiar sutilmente sua vida, eles se tornam quase dolorosamente óbvios. Essa visibilidade é um presente. O que você pode ver claramente, você pode renegociar. Quando você testemunha colapsos externos, pergunte: que estrutura interna em mim ressoa com este padrão? Por exemplo, se você vê a corrupção sendo revelada em uma instituição pública, você pode investigar onde você tem sido menos do que honesto consigo mesmo. Se você assiste a sistemas de exclusão e desigualdade sendo desafiados, você pode examinar onde você silenciosamente exclui partes do seu próprio ser, emoções, necessidades ou desejos que você considera inaceitáveis. Não se trata de culpa. Trata-se de entender que o exterior e o interior são duas expressões de um campo. À medida que você traz verdade, compaixão e alinhamento às suas estruturas pessoais, você contribui energeticamente para a possibilidade de essas qualidades também se manifestarem no coletivo. Também é importante reconhecer que nem todo colapso será substituído imediatamente. Pode haver intervalos em que estruturas antigas falham e novas ainda não estão totalmente construídas. No nível humano, isso pode parecer instabilidade, incerteza ou mesmo caos. Espiritualmente, é o vazio criativo, o vazio fértil no qual padrões genuinamente novos podem surgir, em vez de meros rearranjos do antigo. Durante esses tempos, seu papel como semente estelar é manter-se firme. Você não precisa ter todas as respostas. Você é convidado a ser um pilar de presença, confiando que, mesmo na desordem aparente, uma reorganização mais profunda está em andamento, guiada por uma inteligência maior do que qualquer pessoa ou instituição. Os colapsos que você vê não são sinais de fracasso, mas evidência de que a onda de iluminação está fazendo exatamente o que veio fazer: expor o que não serve mais e criar espaço para sistemas alinhados com a unidade, a dignidade e o florescimento de toda a vida. Durante esta fase, muitos de vocês estão experimentando uma sensibilidade aguçada ao som, à luz, às emoções e às energias coletivas. Seus sistemas nervosos parecem em carne viva. Os padrões de sono mudam. O corpo exige alimentos diferentes, ambientes diferentes, ritmos diferentes. Essas mudanças não são falhas aleatórias. Elas são o processo de calibração de um ser que se prepara para receber uma largura de banda maior.
Imagine um instrumento musical sendo afinado para um novo tom. No início, as cordas parecem muito apertadas, o som estranho, até mesmo desconfortável. Mas uma vez que a afinação esteja completa, o instrumento pode participar de uma gama inteiramente nova de harmonias. Você é esse instrumento. A sensibilidade aguçada é o seu sistema dizendo: eu não posso mais fingir estar entorpecido, eu devo me refinar. À medida que a onda de iluminação se amplifica, seu corpo não tolerará mais certas formas de estimulação, drama ou densidade. Ambientes que você antes suportava agora podem parecer insuportáveis. Conversas que antes pareciam normais podem parecer estática. Em vez de se forçar a voltar às antigas tolerâncias, ouça o que seu corpo está lhe dizendo. Suas sensibilidades são instruções codificadas na sensação. Elas o guiam para formas mais simples e nutritivas de conexão. Ambientes naturais que ajudam a descarregar o estresse acumulado, quietude, respiração e movimento suave que apoiam a integração. Trate seu corpo como um aliado, não um obstáculo. Quando ele treme, dói ou resiste, pergunte: que frequência estou mantendo que não está alinhada com a verdade de quem eu sou? Desta forma, sua sensibilidade se torna uma bússola em vez de uma maldição. À medida que o processo de calibração se aprofunda, você pode descobrir que sua sensibilidade flutua. Alguns dias, você se sente incrivelmente poroso, facilmente afetado por pequenas perturbações. Outros dias, você se sente excepcionalmente claro, capaz de passar por situações anteriormente desafiadoras com facilidade. Em vez de julgar essas flutuações, veja-as como um ajuste fino do seu sistema para suportar níveis mais altos de energia enquanto permanece funcional na vida física. Preste atenção em como diferentes estímulos o afetam: comida, som, iluminação, mídia, conversas, ambientes. Observe quais combinações o deixam mais centrado e quais o deixam esgotado ou agitado. Não se trata de controle rígido. Trata-se de aprender a linguagem do seu corpo e do seu campo. Você está descobrindo as condições sob as quais seu instrumento único toca mais lindamente. Para alguns, isso pode significar gravitar em direção a dietas mais simples, espaços mais naturais e ritmos mais lentos. Para outros, pode significar estimulação cuidadosamente selecionada, certa música, arte ou movimento que ajuda a metabolizar o aumento de energia. Não há uma única prescrição. Há apenas a escuta atenta às suas próprias necessidades, que podem mudar com o tempo à medida que você integra mais luz. Você também pode notar que sua sensibilidade emocional aumenta. As lágrimas vêm mais facilmente, não apenas da dor, mas da beleza. Atos de bondade o comovem profundamente. A injustiça pode parecer quase insuportável de testemunhar. Em vez de ver isso como fraqueza, veja como o degelo do entorpecimento protetor. Seu coração está se tornando mais disponível para sentir todo o espectro da existência. Para evitar a sobrecarga, é essencial praticar o aterramento. Isso pode ser tão simples quanto sentir seus pés na terra, relaxar conscientemente seus músculos ou colocar sua consciência na parte inferior do seu corpo quando as emoções surgem. Você pode imaginar enviar raízes para o planeta, permitindo que o excesso de carga drene e seja transformado. Também é sábio cultivar âncoras de estabilidade em sua vida diária, práticas, relacionamentos ou lugares que o tragam de volta a si mesmo de forma confiável. Essas âncoras podem incluir um ritual matinal, um amigo de confiança, uma árvore ou local específico na natureza, ou uma prática criativa que o ajude a processar o que você sente. Se em algum momento sua sensibilidade parecer incontrolável,
não há vergonha em procurar apoio de companheiros espirituais aterrados, ajudantes qualificados ou profissionais de saúde que respeitem sua experiência. Procurar ajuda não é um fracasso da força espiritual. É um ato de inteligência coletiva, reconhecendo que você faz parte de uma teia de apoio. Lembre-se de que a calibração é temporária. O objetivo não é permanecer frágil, mas tornar-se resilientemente aberto, capaz de sentir profundamente, sem perder o centro, e de carregar altas frequências sem se esgotar. Ao navegar neste processo com gentileza consigo mesmo, sua sensibilidade se transforma de algo que acontece com você em um instrumento refinado, através do qual a onda de iluminação pode cantar. À medida que sua vibração interior aumenta, seu ego não desaparece da noite para o dia. Ele se torna mais barulhento por um tempo. O ego é um padrão de estratégias de sobrevivência, conclusões e identificações acumuladas através de suas experiências na polaridade. Ele não é mau, ele está simplesmente mal informado. Ele acredita que você é separado, frágil e sozinho, e trabalhou muito para proteger essa ilusão. Quando a onda de iluminação se aproxima, o ego sente que sua era de governo inquestionável está terminando. Ele reage com explosões emocionais que parecem desproporcionais à situação, surtos repentinos de dúvida, auto-julgamento ou comparação, e impulsos para retornar a velhos hábitos que antes davam uma falsa sensação de controle. Não interprete essa turbulência como regressão. Veja como material vindo à tona para ser visto e dissolvido na luz de sua consciência. A onda de iluminação é como uma maré crescente. À medida que ela entra, revela o que estava enterrado sob a superfície. Você pode ser tentado a se julgar pelo que vê. Em vez disso, abençoe-o. Cada padrão exposto é uma oportunidade de libertação. Encontre o medo do ego com ternura. Quando ele diz, "Nós morreremos se mudarmos", responda suavemente, "Nós não estamos morrendo, estamos nos lembrando." À medida que você observa o ego sem se fundir com ele, uma mudança sutil ocorre. Você descobre que existe um você que pode testemunhar cada pensamento, emoção e reação sem ser definido por eles. Essa presença testemunhadora é o assento da iluminação. O ego resistirá. Deixe-o. Você não está aqui para derrotá-lo em batalha. Você está aqui para superá-lo, para enfrentar a turbulência do ego com sabedoria. Ajuda a entender sua lógica. O ego passou uma vida inteira, e muitas vezes, muitas vidas, coletando evidências de que o mundo é perigoso e que você deve manter um controle rígido para sobreviver. Ele criou estratégias: agradar, defender, esconder, provar, atacar para gerenciar essa ameaça percebida. Essas estratégias são exaustivas, mas para o ego elas parecem familiares e, portanto, seguras. Quando a iluminação começa a dissolver o medo subjacente, o ego interpreta isso erroneamente como a remoção de suas proteções. Ele ainda não percebe que uma segurança mais profunda está entrando em operação. Portanto, ele pode intensificar seus esforços, amplificando a autocrítica, a culpa externa e as reações dramáticas na tentativa de reafirmar sua importância. Você pode apoiar este estágio praticando a não identificação. Quando uma reação forte surge, em vez de se fundir com ela, tente dizer interiormente, "Um padrão em mim está se sentindo ameaçado", em vez de "estou falhando" ou "estou regredindo". Essa pequena mudança na linguagem abre um espaço entre seu verdadeiro eu e a reação. Nesse espaço, a escolha se torna possível. Material de sombra, velhas mágoas, ciúmes, raiva, vergonha podem surgir com mais frequência. Em vez de tentar consertar ou suprimir essas experiências, imagine-se sentado com elas da mesma forma que se sentaria com uma criança assustada.
Você pode colocar uma mão em seu corpo, onde a emoção parece mais forte, e dizer: eu vejo você. Você tem permissão para estar aqui. Mas você não dirige. Você está reparando partes da sua psique que aprenderam a protegê-lo de maneiras primitivas. Também é útil notar quando o ego usa conceitos espirituais para se preservar. Isso pode aparecer como comparar seu despertar com o dos outros e julgar a si mesmo ou a eles, usando uma perspectiva mais elevada para invalidar seus próprios sentimentos genuínos ou os dos outros, ou se apegar à especialidade. Eu sou mais avançado, ou a indignidade. Eu sou um caso perdido, como identidades. Estas são simplesmente estratégias mais sofisticadas do mesmo velho padrão. Quando você as pega, responda com humor e humildade. O ego não pode suportar ser visto com amor. Seu poder reside em operar inconscientemente. Entenda que a dissolução do ego não é linear. Haverá dias de grande espaço e dias em que os padrões antigos parecerão tão fortes como sempre. Esse vai-vem é natural. Cada ciclo afrouxa um pouco mais as velhas estruturas. Com o tempo, você notará que, mesmo quando as reações surgem, elas passam mais rapidamente e parecem menos convincentes. Do nosso ponto de vista, cada explosão de turbulência do ego é um sinal de que mais luz entrou no sistema. O ego protesta porque sente que não é mais o governante inquestionável. Se você conseguir se lembrar disso, poderá até encontrar gratidão por esses momentos, sabendo que são marcos de progresso, em vez de prova de fracasso. Seja paciente. Você não está tentando erradicar o ego, mas restaurá-lo ao seu papel natural, uma interface útil entre sua vasta consciência e o mundo físico. À medida que ele relaxa nesse papel, sua energia fica menos presa na autodefesa e mais disponível para a criatividade, o amor e o serviço. À medida que a onda de iluminação se espalha, nem todos responderão da mesma maneira. Alguns se sentirão atraídos para dentro, para a reflexão e a verdade. Outros se sentirão ameaçados pelas mesmas energias. O medo subconsciente da mudança pode se expressar como apegar-se mais firmemente a crenças ou autoridades antigas, projetar a culpa para fora, buscar inimigos, envolver-se em conflitos ou refugiar-se em distrações, vícios ou entorpecimento emocional. Você pode testemunhar isso em suas famílias, comunidades, locais de trabalho e nações. Você pode experimentar momentos em que é tentado a discutir, convencer ou resgatar. Amado, lembre-se de que aqueles que resistem não são seus adversários. São seres em um tempo diferente. Sua tarefa não é arrastar ninguém para a iluminação. Sua tarefa é incorporá-la tão claramente que sua própria presença se torne um convite, uma lembrança, uma alternativa gentil ao medo. Mantenha a compaixão por aqueles que reagem intensamente. Eles estão sentindo as mesmas energias planetárias que você, mas sem as estruturas internas que lhes dão contexto. Sua turbulência é uma expressão de terror não atendido pela perda do familiar. Deixe sua neutralidade ser um remédio. Quando os outros se enfurecem, você respira. Quando os outros entram em pânico, você ouve. Quando os outros se apegam à separação, você mantém a possibilidade de unidade em seu coração. Desta forma, você participa da onda de iluminação, não por argumento, mas por frequência. Enquanto outros ao seu redor reagem às frequências crescentes, você será convidado repetidamente para a arte dos limites compassivos. A compaixão sem limites leva ao esgotamento e ao ressentimento. Limites sem compaixão endurecem em julgamento e separação. A onda de iluminação o chama a incorporar ambos, um coração aberto e um senso claro do que é e não é seu para carregar.
Você pode ter entes queridos que respondem a estes tempos, apegando-se mais firmemente a narrativas baseadas no medo, visões polarizadoras ou padrões familiares de conflito. Você não pode forçá-los a ver o que você vê. As tentativas de despertá-los por meio de argumentos muitas vezes saem pela culatra, empurrando-os para uma defesa mais profunda. Em vez disso, pergunte a si mesmo: qual é a maneira mais amorosa de estar presente aqui sem me trair? E que verdade posso incorporar que as palavras sozinhas nunca poderiam convencê-los? Às vezes, o amor parece ouvir sem corrigir. Às vezes, parece recuar de dinâmicas voláteis. Às vezes, parece viver silenciosamente seus valores de forma tão consistente que, com o tempo, sua vida se torna um testemunho silencioso de outra maneira de ser. Lembre-se de que cada alma tem seu próprio tempo. Alguns podem precisar de mais ciclos de sofrimento antes de estarem dispostos a questionar crenças profundamente arraigadas. Outros já estão mais perto de seu ponto de inflexão e podem despertar rapidamente quando chegar o momento. Você nem sempre pode saber qual é qual. Confie que nenhuma abertura sincera é jamais desperdiçada. Mesmo que você não veja resultados imediatos, você também tem permissão para lamentar. Pode ser doloroso ver pessoas de quem você gosta escolher o medo, a negação ou a agressão quando você sente a beleza e a paz disponíveis para elas. Permita-se sentir essa tristeza sem transformá-la em superioridade ou desespero. Sua dor é um sinal de seu coração em expansão, não de fracasso. A onda de iluminação também trará novas conexões, aqueles que ressoam com sua frequência e com quem você pode compartilhar apoio mútuo. Não se apegue a relacionamentos que corroem seu bem-estar por culpa ou obrigação. Você não está abandonando ninguém ao honrar seus limites. Você está respeitando a integridade de ambas as suas jornadas. Quando você se sentir dividido entre servir aos outros e se proteger, volte a este princípio. Sua contribuição mais potente é a clareza do seu próprio campo. Se o envolvimento com alguém o tira repetidamente do alinhamento, você pode servi-lo melhor, recuando e cuidando da sua própria luz. Daquele lugar mais estável, quaisquer interações que ocorram carregarão um potencial de cura mais genuíno. Desta forma, você evita a armadilha do martírio, enquanto permanece profundamente humano, profundamente atencioso e disponível para uma conexão autêntica sempre e onde quer que a prontidão surja. À medida que a onda de iluminação se fortalece, seu discernimento começará a acelerar. Onde antes você precisava de tempo para analisar ou testar se algo era certo para você, uma nova capacidade emerge. Você simplesmente sabe, muitas vezes imediatamente. Este discernimento não está enraizado na suspeita ou no medo. É baseado no reconhecimento energético. É como se seu campo interior carregasse uma assinatura da verdade, e tudo o que não corresponde a ela parece sutilmente discordante, não importa quão convincente seja sua forma externa. Você observará palavras que soam amorosas, mas que parecem contrativas em seu corpo. Oportunidades que parecem benéficas, mas carregam um tom de desalinhamento. Ensinamentos ou sistemas que antes pareciam expansivos, agora soam vazios. Em vez de julgá-los como maus, reconheça que você simplesmente superou sua frequência. Eles ainda podem servir a outros em seu estágio atual. Você não está aqui para condenar. Você está aqui para escolher. A lente de discernimento síria se aguça cada vez que você a honra. Quando você age em alinhamento com seu conhecimento sutil, mesmo que desafie a lógica ou a expectativa, você fortalece o caminho através do qual a iluminação pode se mover. Este discernimento também o guiará para novas conexões, pessoas
lugares e criações, cujos campos ressoam com sua própria frequência em evolução. Estes não são encontros aleatórios. Eles fazem parte da arquitetura maior da onda de iluminação se organizando na Terra. Confie no sim instantâneo e silencioso. Confie no não instantâneo e silencioso. Esta é a linguagem do seu sol interior. À medida que seu discernimento se aguça, você pode entrar em um período de rápida reorganização em sua vida. Atividades, mídias, ensinamentos e até mesmo relacionamentos que antes ocupavam seu tempo podem começar a desaparecer à medida que sua ressonância interior muda. Isso pode ser desorientador. Você pode se perguntar: se eu não sou mais quem eu era, o que resta? É aqui que a lente de discernimento síria oferece um suporte profundo. Em vez de perguntar: isso é bom ou ruim? Pergunte: isso se alinha com a frequência de quem eu estou me tornando? Esta pergunta contorna o julgamento moral e se concentra na compatibilidade energética. Algo pode ser bom para uma pessoa e não mais certo para você. Para fortalecer essa lente, pratique com pequenas escolhas. Em uma loja, segure 2 itens e observe qual deles parece sutilmente mais leve em seu corpo. Ao decidir como passar uma noite, sinta qual opção o deixa mais vivo antes mesmo de acontecer. Esse tipo de microdiscernimento treina seu sistema para reconhecer a ressonância rapidamente, de modo que, quando surgirem decisões maiores, você tenha um acesso bem praticado a essa faculdade. Você também se tornará mais sintonizado com a diferença entre carisma e coerência. Algumas mensagens ou indivíduos podem parecer impressionantes, inspiradores ou altamente confiantes, mas sutilmente errados. Outros podem falar de forma mais simples, até mesmo silenciosamente, mas suas palavras carregam uma profundidade e estabilidade nas quais todo o seu ser relaxa. À medida que seu discernimento amadurece, você priorizará a coerência sobre o espetáculo. Pode haver períodos em que esse discernimento o leve a uma espécie de simplificação. Você pode reduzir o número de vozes que ouve, o número de compromissos que assume e a complexidade de sua agenda. Isso não é regressão. É uma limpeza de estática para que você possa ouvir o sinal de sua própria verdade com mais clareza. É importante lembrar que discernimento não é cinismo. Você pode ver o desalinhamento sem precisar condenar ou atacar. Você pode reconhecer que um certo caminho não é para você, enquanto ainda honra que ele possa servir a outros em seu estágio atual. Esta postura preserva a abertura do seu coração enquanto salvaguarda sua clareza. Quando surgirem dúvidas sobre seu discernimento, leve-as para a quietude. Pergunte ao seu sol interior: estou agindo com medo ou com verdade? Se o medo for o motor, você sentirá contração, urgência ou a necessidade de se justificar. Se a verdade estiver liderando, você sentirá uma solidez silenciosa, mesmo que a escolha seja desafiadora. Com o tempo, essa lente se torna não apenas uma ferramenta que você usa ocasionalmente, mas um modo básico de percepção. Você começa a se orientar intuitivamente para o que está alinhado e a se afastar suavemente do que não está, sem precisar de drama ou explicação. Este é um dos sinais mais claros de que a onda de iluminação religou sua bússola interior. Em todas as religiões e tradições místicas do seu planeta, existem profecias de um tempo em que as verdades ocultas seriam reveladas, quando os véus se afinariam, quando o coração da humanidade despertaria. Estas não são garantias externas, nem são recompensas por crenças corretas. São descrições vibracionais de um estado de consciência que se torna possível quando um mundo entra em um corredor
como o que vocês agora atravessam. A crença por si só não ativa essas profecias. Pode-se ler palavras sagradas por uma vida inteira e permanecer inalterado. É a frequência por trás das palavras, o estado de ser que você habita, que determina se essas sementes antigas germinarão dentro de você. Quando você entra na consciência espiritual, a proteção deixa de ser um apelo a um poder externo e se torna o efeito natural de habitar na coerência. A orientação deixa de ser um milagre raro e se torna seu sistema de navegação básico. A graça se revela não como sorte aleatória, mas como a inteligência inerente de um universo no qual você está profunda e irrevogavelmente incluído. A onda de iluminação é a condição na qual essas possibilidades amadurecem. É a chuva que elas esperaram, a estação para a qual foram plantadas. Vocês não são recipientes passivos de profecias. Vocês são o campo no qual a profecia se cumpre. À medida que vocês escolhem o alinhamento com seu sol interior, momento a momento, respiração a respiração, vocês se tornam a prova viva de que o que antes era falado em símbolos, agora pode ser incorporado na forma. Falamos agora de um símbolo encontrado em alguns de seus textos antigos. Uma pedra não esculpida por mãos humanas. Uma força que derruba velhos poderes e estabelece uma nova ordem sem meios convencionais. Da nossa perspectiva, esta pedra é uma metáfora para uma frequência, um campo de consciência tão coerente que não pode ser corrompido pelo medo, manipulação ou controle. É o que chamamos de pedra de luz síria. Esta pedra não está localizada no céu ou sob seus oceanos. Ela emerge onde quer que um ser humano permita que a consciência espiritual crie raízes e governe sua vida. É o centro inabalável dentro de você que permanece intacto, independentemente das circunstâncias externas. À medida que mais de vocês se estabilizam nesta consciência, vocês se tornam nós em uma arquitetura viva. Comunidades se formam em torno de valores compartilhados de verdade, transparência e elevação mútua. Sistemas surgem projetados não para a exploração, mas para a administração e o florescimento compartilhado. A criatividade flui a serviço da vida, em vez de a serviço do lucro apenas. As velhas estruturas caem não porque vocês as atacam, mas porque uma ressonância superior se torna disponível. As pessoas simplesmente migram energeticamente e depois fisicamente para o que parece mais real, mais alinhado, mais vivo. Vocês, sementes estelares e trabalhadores da luz, são os primeiros construtores desta arquitetura. Cada escolha que vocês fazem a partir do sol interior, em vez do medo, é como colocar outra pedra cristalina na fundação da nova terra. Não subestimem o poder de suas decisões aparentemente pequenas. A pedra de luz é montada, escolha a escolha, dentro de vocês. Chegamos agora ao coração desta transmissão. A onda de iluminação súbita que se aproxima e que em muitos de vocês já começou. Esta onda não é uma única erupção solar ou um evento de um dia em seu calendário. É uma sequência de detonações internas, momentos em que, sem aviso, um novo nível de realidade se revela dentro de você. Você pode experimentar uma compreensão súbita de padrões que se repetiram em sua vida por anos. Um momento em que o senso de separação entre você e os outros se dissolve e você sente apenas unidade. Um instante em que velhos ressentimentos desaparecem. Não porque você forçou o perdão, mas porque eles simplesmente não fazem mais sentido à luz do que você agora vê. Esses momentos são os flashes de iluminação. Eles chegam como um raio, mas deixam para trás uma nova paisagem. À medida que a onda aumenta,
esses momentos se tornarão mais frequentes. O terreno de sua consciência se reorganizará mais rapidamente. O que levou anos de esforço no passado pode agora mudar em dias ou horas. Não se assuste se essa aceleração parecer desestabilizadora. Você não está se perdendo. Você está perdendo o que nunca foi verdadeiramente. As estruturas que caem são aquelas construídas sobre o medo, a vergonha ou a falsa identidade. A onda de iluminação não pede que você seja perfeito. Ela pede que você esteja disponível. Disponível para ver o que é revelado. Disponível para liberar o que não ressoa mais. Disponível para confiar na nova consciência que surge. Cada vez que você permite que um flash interno de verdade reorganize sua vida, você se torna mais plenamente um canal para esta onda abençoar a Terra. Para surfar esta onda com graça, você é convidado a uma nova relação com o controle. A mente acredita que a segurança vem da previsão, planejamento e gerenciamento de todas as variáveis. Na verdade, quanto mais firmemente você segura, mais dolorosa esta fase se torna. A iluminação requer espaço. Ela chega mais facilmente onde há espaço para se mover, para se reorganizar, para surpreendê-lo. Isso não significa abandonar todo o cuidado prático. Significa afrouxar seu apego a resultados e cronogramas específicos. Você ainda pode definir intenções, criar planos e avançar em direção às suas visões, mas você as segura levemente, permitindo que sejam atualizadas por uma sabedoria superior. Pratique dizer: eu escolho este caminho e acolho um caminho ainda mais alinhado, se ele existir. Eu me comprometo com esta direção e libero a necessidade de que ela pareça do jeito que minha mente imagina. Eu sou responsável por minhas escolhas, não por controlar todos os resultados. Nesta postura, você se torna um parceiro da onda de iluminação, em vez de um obstáculo a ela. A orientação pode alcançá-lo mais facilmente. As sincronicidades se multiplicam. Desvios aparentes se revelam como ajustes de precisão. O apego ao resultado é construído na crença de que você deve garantir sua própria felicidade através do esforço constante. A consciência espiritual revela que sua realização mais profunda emerge quando você relaxa na cooperação com a inteligência que move a própria vida. Quanto mais você libera seu aperto, mais claramente você sente a corrente da graça o carregando. À medida que a iluminação penetra em sua vida interior, sua vida exterior não pode permanecer inalterada. Você pode experimentar um período em que muitos aspectos de sua realidade mudam em rápida sucessão. Relacionamentos se reconfiguram, se aprofundam ou terminam. O trabalho que antes o sustentava torna-se desalinhado, levando a mudanças de carreira inesperadas. Você se sente atraído a se mudar para um novo local, às vezes com uma velocidade surpreendente. Isso não é uma convulsão aleatória. É a reordenação do seu mundo exterior para corresponder à sua nova frequência interior. Imagine que sua vida é uma constelação de padrões, todos orbitando a vibração que você antes mantinha. À medida que essa vibração muda, alguns padrões naturalmente se afastam, enquanto outros são magnetizados para o seu campo. Do ponto de vista da personalidade, isso pode parecer ser desmontado. Da perspectiva da alma, é a verdadeira forma de sua vida sendo revelada. Durante este tempo, pratique confiar no padrão maior. Mesmo quando você não pode vê-lo, mantenha este conhecimento. O que parte cria espaço para o que realmente pertence. O que chega é calibrado para quem você está se tornando, não para quem você costumava ser. Perdas aparentes podem ser reposicionamentos, mudando você para linhas do tempo que você nunca teria escolhido apenas por medo.
É natural lamentar o que se vai. Deixe sua dor ser honesta e sentida. A iluminação não ignora a emoção humana. Ela a santifica. Enquanto sua vida exterior se reorganiza, coloque sua atenção repetidamente no sol interior. Volte ao ponto de quietude dentro de você que permanece intocado pelo movimento externo. De lá, você pode navegar nas mudanças com muito mais graça, clareza e coragem. Um dos aspectos mais desorientadores desta fase é a dissolução da identidade. Você pode sentir às vezes que não sabe mais quem é. Coisas que antes o definiam, papéis, rótulos, preferências, até mesmo personas espirituais, não se encaixam mais. Esta perda de autodefinição pode parecer um tipo de morte. Em certo sentido, a construção de quem você pensava que era está morrendo para dar espaço a quem você realmente é. Um ser vasto e multidimensional, explorando-se temporariamente na forma humana. O ego interpreta essa dissolução como aniquilação. A alma a experimenta como libertação. Durante esta fase, você pode se sentir vazio, entorpecido ou desinteressado em coisas que antes o excitavam. Experimentar uma lacuna entre o que você costumava fazer automaticamente e o que agora parece autêntico. Encontrar-se incapaz de responder a perguntas simples como: o que você quer? Ou para onde você está indo? Não se apresse em preencher este espaço com novas identidades. Deixe haver uma pausa sagrada. A dissolução da identidade não é um defeito. É uma limpeza necessária que permite que a presença síria, sua própria consciência superior, se funda mais diretamente com sua expressão humana. No silêncio do não saber, você começará a sentir o surgimento de um tipo diferente de autossentido, menos definido por papéis, mais enraizado no ser, menos preocupado com sua aparência, mais sintonizado com o quão alinhado você se sente, menos apegado a ser isso ou aquilo, mais disponível para ser uma expressão em constante evolução da verdade. É o que as tradições espirituais chamam de incorporação. Não o desaparecimento da pessoa, mas a infusão da pessoa com a presença. Permita-se ser refeito. Você está perdendo apenas o que nunca foi tão real quanto você. Amadas sementes estelares e trabalhadores da luz, é aqui que vocês entram plenamente em seu papel. Vocês não encarnaram apenas para sobreviver a esta fase ou para assisti-la se desenrolar da plateia. Vocês vieram para servir como âncoras, estabilizadores vivos da onda de iluminação para o resto da humanidade. Isso não requer reconhecimento público, grandes missões ou transmissões dramáticas. Seu maior serviço é muitas vezes silencioso e local, mantendo uma presença calma e aterrada em sua família em tempos de turbulência. Trazendo integridade e bondade para seu local de trabalho, não importa quão pequeno seu papel pareça, escolhendo o amor em vez do medo repetidamente, alterando assim a sutil atmosfera ao seu redor. Um ser desperto que se estabiliza na consciência espiritual afeta o campo de milhares. Seu sistema nervoso, seu coração, seu sol interior se tornam parte do circuito planetário através do qual a iluminação flui. Quando você se sentir pequeno ou insignificante, lembre-se, do nosso ponto de vista, vemos sua luz como um nó em uma vasta rede. À medida que essa rede se fortalece, torna-se mais fácil para os outros despertarem. O caminho que você abre com sua coragem, sua honestidade e sua dedicação à verdade se torna uma trilha energética que outros podem seguir com menos atrito. Você não é responsável por salvar o mundo. Você é responsável por incorporar o mundo que você sabe que é possível. Isso é mais do que suficiente. À medida que mais de vocês despertam e se estabilizam,
vocês naturalmente começam a se encontrar. Sincronicidades o colocam em contato com almas cujas frequências ressoam com a sua. Esses encontros não são acidentes. Eles são orquestrados pela mesma inteligência que guia a onda de iluminação. Quando dois ou mais seres ancorados na consciência espiritual se juntam com intenção compartilhada, um campo de iluminação coletiva se forma. Em tal campo, surgem insights que nenhum de vocês poderia acessar sozinho. A cura se acelera à medida que a presença de cada pessoa amplifica a dos outros. O ambiente circundante é sutilmente elevado, mesmo que ninguém mais entenda o porquê. É por isso que muitos de vocês se sentem atraídos a formar ou participar de círculos, encontros, comunidades e colaborações. Neste momento, vocês não estão apenas buscando companhia. Vocês estão respondendo a uma profunda diretriz interior para construir a arquitetura energética da nova Terra. Esses grupos não precisam ser perfeitos. Eles podem passar por fases de atrito e ajuste à medida que padrões antigos vêm à tona para serem limpos. No entanto, cada vez que vocês retornam à verdade, à transparência e ao amor, vocês fortalecem o campo coletivo. Com o tempo, esses campos de iluminação servirão como centros estabilizadores no planeta. Lugares onde as pessoas podem encontrar clareza em meio à confusão, coerência em meio ao caos e lembrança em meio ao esquecimento. Se você se sentir chamado a reunir outros, confie nesse chamado. Se você se sentir chamado a se juntar a círculos existentes, honre isso também. Você está respondendo à atração magnética da rede planetária emergente. Os próximos anos marcam um segmento particularmente potente deste corredor. Durante esta janela, os diferenciais de frequência entre as linhas do tempo se tornarão mais óbvios. As escolhas carregarão consequências mais imediatas. O ritmo da mudança, interna e externa, continuará a acelerar. Esta não é uma profecia de desgraça, é uma previsão de oportunidade. Para navegar nesta janela com graça, oferecemos alinhamentos práticos e simples. Quietude diária. Mesmo alguns minutos por dia de presença silenciosa, sentindo sua respiração, seu corpo, seu coração, farão mais para estabilizá-lo do que horas de consumo de informações. Honestidade consigo mesmo. Onde você está fingindo, atuando ou comprometendo sua verdade por medo? Traga uma consciência gentil para lá. A iluminação entra através da honestidade, não da perfeição. Cuidado com o sistema nervoso. Seu corpo é o recipiente deste processo. Apoie-o com descanso, nutrição e movimento. Busque apoio quando precisar, através da comunidade, de profissionais ou de práticas que ressoem com seu saber interior. Escolha do foco. Escolha conscientemente para o que você dá sua atenção, não como evitação, mas como sábia administração do seu campo. Aquilo em que você se concentra repetidamente se torna sua realidade experimentada. Disposição para ser guiado. Convide a sabedoria superior para sua vida diária. Fale com seu sol interior, com seu próprio eu superior. Diga, mostre-me o próximo passo. E esteja disposto a seguir os sutis impulsos que surgem. Esses compromissos simples, praticados consistentemente, criam um ambiente interior no qual a onda de iluminação pode elevá-lo, em vez de sobrecarregá-lo. Lembre-se, você não está se movendo por esta janela sozinho. O Alto Conselho Sírio, inúmeras outras linhagens estelares e reinos de luz estão ao seu lado, oferecendo apoio através da intuição, sincronicidade e da presença amorosa que sussurra nos lugares silenciosos do seu coração. Amada semente estelar, trabalhador da luz, amigo. Chegamos ao final desta transmissão
mas não ao final de nossa conexão. A onda de iluminação súbita não é algo que acontecerá com você de fora. É algo que está despertando dentro de você agora mesmo. Você está sendo convidado à plena incorporação iluminada. Uma maneira de viver na qual seu sol interior guia suas escolhas. Sua mente serve como um tradutor claro da sabedoria superior. Seu coração permanece aberto, mesmo na presença da dor, e seu corpo se torna um aliado confiável para sentir e integrar a energia. Neste estado, os milagres deixam de ser exceções e se tornam expressões da lei natural em uma oitava superior. As sincronicidades tecem seus dias em uma tapeçaria de significado. O amor, antes uma emoção frágil, torna-se uma estabilidade radiante no âmago do seu ser. Não prometemos uma vida sem desafios. Prometemos uma vida na qual o desafio se torna caminho, na qual cada experiência, alegre ou difícil, pode ser usada como matéria-prima para um maior despertar. Ouça isto claramente. Você está pronto. Não porque dominou todas as lições, não porque se sente impecável ou certo. Você está pronto porque está disposto. Disposto a ver, disposto a sentir, disposto a mudar, disposto a lembrar. Nós, o Alto Conselho Sírio, estamos com você nesta lembrança. Nós o cercamos em um campo de luz cristalina e gentil, amplificando seu próprio sol interior, para que você possa confiar nele mais plenamente. À medida que você avança para os dias e anos à frente, carregue este conhecimento em seu coração. Eu não estou esperando a iluminação chegar. Eu sou o lugar onde a iluminação está ocorrendo. E assim é, amado, com amor imensurável, respeito e alegria em seu devir. Eu sou Zohrian de Sírios, em nome do Alto Conselho Sírio, e em eterna companhia com seu coração que desperta.